Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas um modelo mãe e filha. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, eu usei então a malha tule, né, para ela dar bastante caimento, bastante fluidez nesse modelo, porque eu precisava ir num casamento, era no verão, né, em dezembro ali, era um casamento à tarde, então eu pensei em fazer um modelo que ficasse bem fresquinho. Eu queria fazer uma coisa mãe e filha também, né? Então já pensei nessa malha tule por ser um tecido bem fresquinho e por dentro um forrinho. A gente vai fazer um forrinho com uma lycra, aquelas lycra de biquíni, tá? Então a gente usou 3 metros desse tecido de malha tule e 1 metro desse do forrinho e deu para o meu e o da Agnes, né? Então o da Agnes a gente usa mais ou menos 1 metro para fazer esse modelinho. E o forrinho eu tirei na minha lateral, lá do corpo, que sobra do meu forrinho, né? E pro meu, eu peguei uma altura do forro, que deu mais ou menos 1 metro, mais 2 metros para a altura desse de malha tule, seriam 2 metros daí, tá? Vocês podem fazer esse modelo também com outros tecidos, como um crepe, um chiffon, porém vai mudar os tipos de acabamento porque a gente vai ter que fazer viés. Então eu queria um modelo fácil e rápido de fazer e que também fosse fresquinho, né? Porque o chiffon também eu acho que esses fica mais quente, né? Esse com a lycra fica bem fresquinho, fica bem gostosinho também com a malha tule, né? Então pensei em também um modelo que fosse fácil para ensinar vocês também a fazer uma coisa assim de última hora. Então, esse modelinho aqui fica boho chique, né? Porque eles ficam mais midzinho, assim, também, ó. Porque eles são mais compridos por causa dessas pontas que alongam. Mas ele tem o centro dele, a parte das costas e as laterais, eles são mais curtos, tá, gurias? Então, é um modelo de vestido para pessoas mais baixinhas. Eu sou mais baixinha, né? Então, ele ficava, assim, numa altura limite, assim, né? Tipo, um palmo acima do joelho aqui, a parte mais curtinha dele, né? Porque se é uma pessoa muito alta, ele não vai dar por causa da largura do tecido. Aí vocês vão ter que usar o tecido no sentido ao contrário, né? E vai usar mais tecido, tá? Ou outra opção é fazer blusa, porque estão em alta bastante agora essas blusas mais alongadas. Para quem gosta dessas blusas mais alongadas, né? Dá pra fazer também, que assim não tem problema para vestido, não fica tão curtinho, tá? Então, esse modelo aqui, a gente vai usar essa malha tule, porque a gente vai aprender também a fazer um corte a laser aqui também. A gente já ensinou até aqui a fazer no canal, corte a laser. Eu também tô vestindo esse vestidinho aqui, que é de malha tule, ó, que eu tinha feito para um ano novo. Fiz com essa parte de baixo mais curtinho, forrinho, com a manga com essa transparência. Fiz essas aplicações de franjinha e de conchinhas, né, para dar um ar mais praia também e porque eu queria que ele tava mais em alta assim para fazer modelo para ano novo. Esse modelo eu fiz para mãe e filha, quem me acompanha lá no Insta, né, viu também eu fazendo esse modelo. Esse modelinho aqui, eu fiz ele com forrinho de viscolaicra, mas o nosso modelo, eu tô fazendo ele com uma lycra, né? Porque eu acho que fica mais fresquinho ainda, né? E até pra vocês verem opções de tecido também que tem, que combinava com essa malha tule, né? Porque esse tom aqui, como é um tom mais diferenciado, às vezes a viscolaicra não tinha bem do tom, né? E até preferi mesmo, ela é um valor um pouquinho mais alto do que a viscolaicra, mas é pouca coisa, acho que compensa muito, até por ele ser mais fresquinho ainda, tá? Então, aqui na golinha a gente vai fazer a tirinha também, né? Eu fiz um modelinho mãe e filha, essa é a versão menorzinha, né? A versão da Agnes, mas tem uma versão adulta também. Então, bora pro passo a passo? Então, meninas, aqui a gente vai começar estendendo esse tecido, essa malha tule, né? Ela é bem levezinha, bem gostosinha esse tecido, né? Vamos botar o tecido direito com direito, né? Aqui eu tô olhando o sentido das flores, cuidar, ver se a tua estampa ela não tem sentido, né? Porque senão isso vai mudar como ele fica na dobra, né? O tecido ficaria à frente com os bichinhos, por exemplo, para cima e as costas para trás, né? Então a gente teria que fazer um corte para virar aquele tecido e ficaria cortes nas laterais, né? Aqui, como ele não tem sentido, então eu tô separando ali 1 metro, ó, bem certinho, medindo 1 metro, pra mim fazer a dobra exatamente naquele 1 metro ali, que é onde vai ficar a dobra ali da lateral do meu corpo, tá? 1 metro tô colocando porque é o comprimento que eu quero o meu vestido, o comprimento mais curto do meu vestido, tá, gurias? Isso que vocês têm que cuidar. Essa é a parte mais curta do meu vestido. Eu poderia fazer ele mais compridinho também, ali na parte mais curtinha, né?
Porém, ele vai ficar mais curto na lateral por causa da largura do tecido, né? Então, ali eu dobrei ele 1 metro, daquele 1 metro ali, vou ajeitar todo o tecido, ele tá ficando em 4 partes. Botei orelha com orelha, direito com direito já, né? E sobrou ali 1 metro, que é o que eu vou usar depois pro modelinho da Agnes, né? Então, vou deixar ele 1 metro certinho ali. Agora, pra mim ajeitar esse tecido, tem que ser devagarzinho, né? Porque ele é bem molezinho, ele é bem fininho, né? Então, a gente tem que ajeitar pra não ficar nenhuma ruguinha nele e ficar bem direitinho. Aqui uma dobra, onde eu não tô na mesa vai ficar uma dobra. E ali na parte de cima também vai ficar outra dobra, né? Medir, ver se eles ficaram tudo 1 metro, pra ver se ficou no fio certinho, né? E agora eu vou começar a desenhar ali na dobra a minha circunferência do meu pescoço, ó, que é meio ombro. No meu caso, o meu ombro é 12, vou marcar 6, né? E fui fazendo um raio. E para fazer para as costas, eu desci só 1 centímetro ali e fui morrendo em 0 ali para fazer a partezinha do degote. Eu peguei bem da pontinha ali do lado do meu pescoço até a medida da cava, medi ali quanto que dava mais ou menos uns 20 centímetros. Eu posso fazer um pouco menos também aquela cava ali, para quem não quer que fique muito cavado aqui na lateral, né? Então, eu fiz um pouco menos, até porque esse tecido, ele vai pesar, ele vai ceder, né? Então, pode botar ali uns 15 centímetros, mais ou menos, para fazer aquela circunferência ali. Deixar só uma voltinha, fazer um meio círculo, né? Descer 1 centímetro ali, para fazer aquela voltinha ali da cava, tá? E ali eu deixei toda a minha largura do tecido, né? E agora eu fui todo ele emparelhando ali embaixo para deixar bem certinho, ó. Eu medi quanto que dá daquele bico até a ponta lá para saber qual altura iria ficar aquele meu bico do vestido, que teria que ficar bem compridinho ali, mas não pode passar do meu comprimento, né? Medi dava certa altura, né? Porque ele vai ficar um midi, né? Mais ou menos ali no meio da canela. Só vou cortar ele ali para ele ficar bem retinho e vou cortar essa orelha também, né? Às vezes essa malha tule, curiosa, ela já vem bem repuxando essa orelha, né? Ela fica bem repuxada. Daí vocês podem até cortar antes de vocês ajeitar o tecido, porque senão vocês não conseguem ajeitar o tecido, porque ela mesma já fica repuxando, né? Então ali eu só cortei a orelha fora, né? Aqueles furinhos para não ficar puxando ali o meu tecido, né? E agora ali o tecido tá dobrado, ó. Eu cortei o das costas e vou cortar a minha cava ali também. Os cortes se encontram naquele biquinho ali, ele vai separar eles, tá? E agora eu vou pegar só a camada de cima de uma dobra e vou cortar o degote da frente. Porque a camada de cima na dobra vai ser a minha frente, ó, que ficou com a cava, tudo. E agora a camada de baixo, que também tá com dobra, vai ser minhas costas. Nas costas, eu tenho que fazer um corte ali na dobra de mais ou menos uns 12 centímetros no mínimo, que é para ele fazer aquela abertura no meio das costas ali para passar a cabeça depois, como a gente vai botar a golinha, né? Então, assim, a gente consegue já puxar o tecido ali, abrir, ó, e ele já dá o caimento fazendo aqueles bicos, né? E já fica todo prontinho a partir do pescoço e da cava ali. Só grudar mesmo agora com o forrinho, né? Então, para fazer esse forrinho, eu vou usar essa lycra, esse tecido é um lamine, né? Aquelas lycra para fazer biquíni. Então, vou botar a orelha com orelha também. Ali tem 1 metro desse tecido, né? Vou botar a orelha com orelha, direito com direito, né? E vou dobrar em 4 partes, né? Botei 2 tecidos e agora eu vou dobrar novamente para ele ficar em 4 partes. O que que eu preciso saber? Como ele é um tubinho, ele é bem retinho, então eu vou ter que ter no mínimo essa largura ali, a circunferência do meu quadril por 4. Então, meu quadril ali por 4, botei uns 22 e fui todo ele cuidando para ele ficar a mesma largurinha, para ele ficar no fio. Porque essa sobra que vai sobrar ali do lado que também tá com o tecido dobrado, por isso a gente sempre dobra na parte aberta, para sobrar outro pedaço maior, né? Nessa sobra ali, na lateral, eu vou dobrar ela ao meio, que eu vou tirar o da Agnes ali na lateral, tá, criança? Então, como eu sou pequenininha, eu consigo tirar o da Agnes ali na lateral. Às vezes, se é uma pessoa um pouquinho maior, dá pra comprar mais uma altura do corpo do infantil, tá? Mas como eu sabia que saía do lado ali da Agnes, por ser já um modelinho justinho, só peguei uma altura do meu, tá? O que que eu tô fazendo ali? Eu tô fazendo o nosso molde básico
lá da modelagem, tá? Fiz a minha linha imaginária, criei a linha do busto, ó, a linha lá embaixo do comprimento do vestido, linha de quadril e linha de cintura. Então, comecei ali a desenhar a minha cava, né? Já desenhei o meu ombro também. Então, eu tô desenhando aquele meu molde básico no próprio tecido. Por quê, tá? Por isso que eu precisava fazer uma coisa rápida, né? E eu sabia que era um molde básico praticamente, só ia mudar alguma coisa ali na cava que eu já conseguia arriscar na hora. Então, por isso eu resolvi já desenhar direto no meu tecido. Claro, tudo isso vai depender do modelo que vocês fizerem, mas como era um modelo de forrinho justinho ali, basiquinho, só ia mudar a cava, por isso eu resolvi já fazer ali para ser mais rápido, tá? Então ali eu tô desenhando para quem sabe lá dentro da nossa comunidade tem esse passo a passo, tá? De como vocês fazerem. Eu só peguei a linha dali do busto, ó, e liguei na pontinha do meu ombro da frente. Foi isso a alteração que eu fiz no molde básico do vestido, ó, porque ali eu só liguei, que nem a gente faz lá na parte básica, tá? Do vestido. Ali eu deixei o degote tudo igual, degote da frente e das costas. A única coisa que eu fiz foi essa alteração de cava, de pegar da pontinha do meu busto até lá a pontinha do meu degote. E agora o que eu tenho que fazer? Fazer eles baterem o tamanho. Então, eu vou pegar o meu vestido lá, cuidar para não puxar ele, deixar ele bem certinho, né? E vou medir ele ali em cima, se ele ficava do mesmo tamanho ali. Se ele não ficou do mesmo tamanho, a gente pode dar uma ajustadinha ali na parte da cava. Se ficou do mesmo tamanho, ok, era isso que a gente precisava. Que eles se encaixassem, porque depois eles vão se unir, né? Então, eu fiz o degote ali também, 666, né, pra marcar. Eu tava o tecido em 4 partes, ó. Risquei, cortei primeiro das costas, daí separei ele, transformei a frente, né, que era mais degotado. Agora eu vou fazer aquele mesmo corte no meio das costas, descendo 12 centímetros também. Que é pra essa parte de cima vai ficar igual o que a gente fez lá na parte da malha tule, tá? E ali que sobra aquele tecido que a gente vai usar depois pro da Agnes. Então, feito isso, gurias, ali a gente consegue pegar aquele forrinho agora, aquela sobra ali do tecido embaixo, porque eu botei o forrinho, é um pouquinho mais curtinho, uns 80 centímetros, eu acho, 90 centímetros de comprimento, né? Mas aquele tecido ali, a sobra ali embaixo daquele forro, então, deu mais ou menos uns 10 centímetros, eu vou dobrar ela direito com direito e vou dobrar novamente, ficou em 4 partes. Ali eu tô emparelhando o meu tecido para ele ficar bem retinho, né? Eu uso a mesa ali como um esquadro, né? Apoio a tesoura ali e vou apoiando ela, mas vocês podem botar régua também, riscar, né? É só com a prática vocês vão vendo que vão pegando macetezinhos, né? E ali eu tô cortando toda uma faixa, toda de 10 centímetros, pra gente fazer a nossa golinha ali depois, tá? Pode ser de 10, pode ser de 8 também, que é uma golinha mais fininha, né? E eu usei toda a minha largura do tecido, tá? Isso porque eu vou fazer a minha golinha, ela dupla. Mas o da Agnes eu não fiz duplo, tá, gurias? E eu até preferi. Eu recomendo pra vocês não fazerem com aquele forrinho. Porque fica mais difícil de vocês desvirarem também, né? Só quem não quer que fique transparente, porque esse tecido é bem transparente, né? Mas ele vai ficar duplo ali, né? Não vai ficar tanto assim. Vai fazer o acabamento igual, né? Então, eu recomendaria vocês não fazerem ela dupla. Eu fiz a minha dupla, a da Agnes não, porque achei que ficou mais grosso também, né? E mais difícil de desvirar e não tem tanta necessidade. Fica mais pesado também, ainda mais ela que era pequenininha, né? Então, sempre a gente faz um teste, né, gurias? Não adianta. Tudo é o modelo, é a nossa peça piloto, né? A gente fala. Então, o tecido ali da malha tule, fiz a mesma coisa. Dobrei direito com direito, dobrei novamente, pra ele ficar em 4 partes. Emparelhei ele e fiz aquela faixa ali de 10 centímetros todo ele. O meu tecido, um é mais estreito do que o outro, ó. O da parte do tule, ele é um pouco mais estreitinho. Então, eu vou cortar aquele forro pra ele ficar do mesmo comprimento, né? Que eles têm que bater depois quando a gente for encaixar lá a gola. Então, feito isso que ele ficou todo do mesmo comprimento, eu vou dar aqueles piquezinhos para marcar bem o meio da minha faixa, que é bem onde vai ficar o meio do meu degote lá da frente, tá? Posso já dobrar ele no meio de novo e dar piquezinho, que vão fazer aquela divisão por 4. Sempre aquele piquezinho
sem ser muito generosa, né? Isso tudo tem lá dentro da comunidade, tá, gurias? É só lembretes pra vocês, né? De como que a gente faz pra encaixar depois as coisas, né? Porque faz diferença a gente dar esse piquezinho, sim, parece bobo, né? Mas quando a gente vai encaixando, dá diferença, ainda mais que tecido que estica, senão a gente vai puxando e vai retorcendo, né? Pra fazer esse modelo, então, a gente vai usar somente a máquina de overlock, né? A máquina de overlock para ser mais rápido, já que era um modelo que eu precisava fazer bem rapidinho, né? Então, para trocar a linha ali, a gente sempre vai cortar a rente ao rolo e dar o nozinho. Tem diferenças das linhas retas e das linhas de overlock, né? Essas linhas que vão na agulha são as mesmas que a gente usa lá na máquina reta, e as que vão por baixo ali, né? Que essa é uma overlock 4 fios, é uma linha mais desfiada, né? Que é a linha de overlock que ela tem elastano, então essa é a diferença delas, né? Por isso também dele não estourar, né? Por a overlock fazer toda aquela trama e por essa linha ter o elastano, né? Então a gente cortou a linha rente ao rolo e deu um nozinho, e agora foi puxando aquelas linhas ali para transformar na linha, não precisa ficar enfiando em cada buraquinho ali, né? Vai passando toda a linha, puxando ela, né? A única coisa foi que eu tirei da agulha, porque o nozinho não passa na agulha, só se vocês derem um nozinho muito fininho, né? E agora a gente vai começar juntando a parte do nosso forro. Então, a gente botou direito com direito e vai fechar toda aquela lateral do corpo ali. Eles têm que se encaixar, tá, guris? Não é para sobrar um pedacinho lá em cima ou lá embaixo. Porque se vocês cortaram junto, eles têm que dar o mesmo tamanho. O que se sobrou, vão ter que tirar e botar de novo, porque é que foi repuxando. Então, vocês viram que eu vou encaixando tudo na mão ali e soltando para a máquina, né? Mas por já ter mais prática, eu falo que alfinete é vício, né? Quanto mais a gente bota, mais quer colocar. Então, se vocês ainda não tem prática, pode botar o alfinete dele ali. Só não encham de alfinetes, né? Que é mais demorado para vocês botar e mais para vocês tirar. E é vício, vocês nunca vão parar de tirar, né? E conforme o tempo para vocês ir diminuindo o alfinete e encaixando na mão. Sempre botar aquele alfinete os 2 dedos mais para dentro, ele de pezinho, que daí ele não atrapalha vocês para passar ali no overlock. Passei ali as 2 laterais, vocês viram que eu dei aquela esticadinha para ele não estourar, né? Ver se a tensão da linha tá boa para aquele tipo de tecido também. Pode testar no retalhinho também, né? Se tiver um retalhinho ali, mas sempre testando o retalhinho do próprio tecido, tá, gurias? Ali agora eu tô marcando o meio do meu degote da frente, tanto da parte do forro quanto da parte do tecido, né? E agora eu vou unir eles ali. Então, eu vou botar o avesso do meu forro com o meu direito do tecido. Porque depois ele vai virar para dentro ali. O tecido vai ficar ao lado de fora, o lado direito. Mas o meu forrinho, ele vai ficar aquele sujinho que a gente fala, aquelas costuras, vão ficar pro meu corpo, vão ficar em contato com o meu corpo. Para quando se levantar aquele tule, né, não ficar aparecendo aquela costura. Então, eu coloquei o direito do meu forro com o direito da minha peça ali. Que assim, quando eles virarem, ele vai ficar bem certinho. Então, vocês vão botar o direito do tecido com o avesso do forro, desculpa, com o avesso do forro ali, que vocês vão encaixar aquela parte da cava ali primeiro. Então, eu vou fazendo toda aquela minha parte da cava para quando ela virar, ó, ela ficar todo limpinho ali. Quem quiser depois pode pespontar também aquela cava, né? Fiz a parte da cava e já faço a parte de trás do meu degote. Olha como eu encaixo numa ponta, seguro na outra e estico para fazer aquela curvinha do meio ali. Estico bem ele como se ele ficasse reto, como se fosse uma abertura de manga, né? Aquelas de camisa. E na parte da cava, na outra cava também, tá? Então, assim, ele vai ficar, quando eu desviro ele fica o direito do meu forro e o direito do meu tecido, da Maria Tule, e na parte do forro ele fica sujinho ali pra dentro mesmo. Por isso, quem quiser pode pespontar também, mas o tecido vai pesar, gurias, vocês vão ver. E daí ele não vai acabar virando tanto, mas quem quiser pode fazer o pespontinho, né? Então, eu fechei só nas cavas e no meu degote. Agora eu vou juntar aquela minha faixa com o meu degote do meu vestido. Então, eu pego bem o meio da minha cava, aquele piquezinho, tanto o tulizinho quanto o forrinho, né? Os dois juntos. E vou pegar com o meu vestido lá, direito com direito, ó. Vou pegar também
são 4 tecidos que eu tô pegando ali, tá? O tule com o forro da gola e o tule com o forro do vestido. Tô botando ele na minha gola na parte da frente. Então, botei um alfinete ali pra marcar bem o meinho, pra depois eu só ir puxando ele, esticando ele ali até a ponta do meu degote. Então, quando eu vou fazer ali até a ponta do meu degote, eu tenho que deixar ele bem certinho. Eu não vou esticar ele puxando um monte, tá? Eu vou deixar eles encaixando bem certinho o meu degote. E pro outro lado, eles têm que bater a mesma largura que se esticou a gola. Então, eu conferi ali com o outro lado, ó, pra marcar daquele meio, se foi do meio. Eu marquei 5 centímetros, 7 centímetros para o lado para a gola, o outro lado para o meio também tem que estar marcado 7 centímetros para a gola não ficar um lado mais do que o outro. São detalhezinhos, gurias, mas que faz diferença. Porque se a gente não calcula isso, depois a gente fecha e daí fica um lado mais comprido que o outro, porque é malha. Quando vê, a gente puxa um lado mais que o outro. Então, por isso vocês fazem essa confirmação ali antes de vocês costurarem, né? Pode botar o alfinete todo ele, medir, conferir, ver se um lado ficou igual ao outro, né? Então, eu tô juntando 4 tecidos ali e eu tô juntando só a parte do meu degote da frente, tá? Ali eu tô juntando 4 tecidos porque eu fiz a gola forrada, mas como eu disse pra vocês, eu acho melhor fazer só com tule, então seriam 3 tecidos, seriam menos ainda, né? Quem achar mais fácil, pode passar uma costurinha lá na máquina reta, primeiro só pra firmar, pra depois passar no overlock, também pode, tá? Fica mais fácil de vocês não acabar escapando um tecido, né? Feito isso, eu peguei ali a parte das minhas costas e também tô botando direito com direito. 4 tecidos eu vou unir também. Bem onde acabou a minha cava, ali a pontinha do meu degote, começa a minha cava da frente, que acabou, eu já começo a encaixar a minha cava das costas ali. E vou fazer a mesma coisa. Acabou um ali, começou o outro, boto o alfinete. Se ele ficou 7 centímetros ali, quando eu fizer o outro lado, eu também vou marcar 7 centímetros. Eles têm que bater, né? Tem que dar o mesmo tamanho dos dois lados, tá? Então, ele não vai ficar nenhum espaço ali, onde acaba a gola da frente, já começa a gola das costas, eles já ficam unidos. É como se a nossa cava, ela ficasse em formato de uma gota, assim, né? Pra aquela cava ficar mais fechadinha, tá? Quem quer a cava mais afastada, daí pode separar mais ele ali, né? Mas como a gente fez lá no nosso molde, quando a gente cortou, a gente deixou eles se unindo. Então aqui, quando ele vai ficar aqui na gola, ele também vai se unir, né? Vai ficar bem as pontinhas bem certinho. Não chega a se transpassar, bem onde acabou uma, começa a outra. Fiz um lado e já comecei o outro, tá, gurias? Direito da gola com o direito do meu degote, ó. E já encaixei eles, ó, ficaram bem certinho. Feito isso ali, agora a gente vai limpar a minha gola. Então, eu boto direito com direito e vou fechar aquela ponta. Quem quiser a ponta também pode fazer em diagonal, né? Como eu tô fazendo com o forro, tem que cuidar para pegar os 4 tecidinhos ali junto, né? Senão com só a malhatura seria mais fácil, só 2 tecidos, né? E já venho fechando aquela lateral ali, ó, até o pique que eu tinha feito daquela divisão por 4 que a gente tinha feito lá na mesa. Então, já venho fechando toda ela ali. O mais chatinho é juntar os 4 tecidos, né? Junto, cuidar para puxar bem as pontinhas para ninguém fugir, né? Ainda mais que é malha, que ele quer descer. E venho encaixando até o pique. Quando eu chego naquele pique, eu vou de novo juntar aquele pique do meio lá do degote com o outro pique do meio da gola e vou continuar abraçando ele, ó. O meu vestido, ele já começa a entrar lá pra dentro daquela gola, gurias, é como se ele ficasse lá no meio. Que a gente vai abraçando todo ele pra ele ficar todo limpinho. Então, aquela parte ali do meu degote das costas, ela tá toda lá pra dentro, ó. Ele fica todo embolado ali mesmo, porque o meu vestido como se ele estivesse dentro da minha gola. E eu tô pegando só a gola. Então, eu abracei ele. Esse acabamento a gente faz muito em biquínis também, tá? Pra fazer aquele cos todo limpinho. Então, eu vou fazer ele limpando toda aquela parte das costas. E na parte da frente, eu vou fazer, não chego até aquele pique. Eu passo uns 2, 3 dedos ali da ponta da minha cava da frente, já tá bom. Que depois eu vou desvirar ele. A parte do meio do meu degote, ele vai ficar sujinho mesmo da frente, tá? Das costas vai ficar todo limpinho. Ali com a própria chave de fenda, eu vou empurrando ele, o tecidinho, até sair lá aquela pontinha.
para sair bem aquela pontinha da minha faixa do pescoço, né? Então, feito isso, empurro bem aquelas pontinhas ali. Cuidar que, como eu fiz com o forrinho, né? Ele fica bem grosso, o tecidinho ali, né? Então, eu vou empurrando bem ele ali, pra sair bem aquela pontinha. Ele fica mais chatinho quando a gente tem aquele forrinho, porque daí ele tá duplo ali, né? Quem fizer somente o tecido, daí ele não vai ficar embolando ali dentro, né? Então, feito isso, a gente vai fazer o outro lado. Mesma coisa, direito da gola com o direito dela mesma, vai fechar aquela ponta e já fecha a minha lateral da gola também, encaixando o pique e embutindo aquela vestida ali pra dentro, né, a parte do degote das costas, tudo juntando ponta com ponta. Então, as 4 pontinhas juntas ali, eu tô fechando. Quem quiser também pode fechar lá na reta primeiro, tá, gurias? Pra depois passar uma overlock, ou pode só fechar na reta, porém, vai ter que ficar esticando bem, porque depois isso aí vai puxar, né, pra gente fazer a faixa, senão ele estoura aquele tecido, né? Vocês podem passar uma costurinha também primeiro na volta toda da gola, só pra duplar ela primeiro, né, pra virar um tecido só, pra depois unir lá com o corpo, né? É formas de vocês se adaptarem, assim, para fazer o fechamento daquela peça, formas de vocês acharem que fica mais fácil para vocês, né? Como eu já tenho a mais prática ali, eu consigo só fazendo esses piquezinhos, eu já vou encaixando tudo, né? E que precisava ser uma coisa rapidinha também. Então, aqui, gurias, continuando, fechando todo ele, embutindo aquela parte do degote, né? Porque depois a gente só vai fechar aquela pontinha ali em cima. E vamos desvirar todo ele de novo, tá? Pode até puxar com a mão ali, ó. Como o tecido fica muito grosso, essa alcinha é grossinha, né? A gente consegue até puxar com a mão ou ajudar a empurrar com a pontinha da chave de fenda, né? E depois a gente só fecha ele ali, ó. Naquele finalzinho, passa uma overlock. Ou pode passar uma reta ou fazer a mão também, né? Que daí já finaliza ele. E pra finalizar esse acabamento na malha tule, a gente vai tirar as 2 linhas da agulha e vai passar uma costura toda, volta como se vocês estivessem costurando, mas ela não vai estar costurando, ela só vai estar cortando ali no laser mesmo da overlock. E uma bainha lá na parte da lycra, na agulha dupla ou na E assim finalizamos o meu modelo, né, meninas? E pro modelo da Agnes eu não consegui filmar, porque eu tive que fazer em 25 minutos o modelo dela, porque o meu tempo foi corrido, né? Eu tava fazendo aquele look pro dia mesmo, né? Então eu ia dar aula, então eu comecei a fazer o look antes da aula, dei aula, fui me arrumar e voltei pra terminar daí fazer o look dela, né? Então, como foi muito, tive que ser muito rápida também para fazer o modelinho, eu acabei não gravando a parte dela, mas é o mesmo processo de montagem, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz o molde dela ali, né? Porque vocês viram, eu nem acabei fazendo molde, eu fiz direto ali no tecido. Por isso as vantagens da gente fazer lá aquele nosso curso básico, né, gurias? Que a gente aprende todo aquele beabá da costura, porque a gente vai criando uma construção ali na cabeça de vocês, pra quando precisarem uma coisa de última hora, vocês já saberem fazer também, né? Então, como quem já entende lá de modelagem da costura, acaba pegando essas diquinhas muito mais fácil, muito mais rápido. A gente bate o olho e já vê, esse modelo aqui vai ser fácil, não vai precisar de molde. Vocês viram ali que eu desenhei a base do corpo no próprio tecido, né? Porque era pouquinha alteração ali também para fazer. Então, eu já conseguia fazer direto e já cortar, sabe? Mas eu tirei um moldezinho também para vocês que vai estar lá dentro da nossa comunidade, tá? Então, aqui é o nosso moldezinho pro da Agnes, tá? Eu fiz ele com 60 de largura e aqui na altura ele tem 47, tá? Porque daí aquela ponta ela cai e cria aqueles bicos ali, né? Então, aqui em cima ele tem aquela dobra do tecido ali onde ficava aqui o ombro, né? Aqui vai ficar o meio do meu degote. Eu vou marcar 5 centímetros dele, tanto pra cá quanto pra baixo, tá? Pra lateral e pra baixo. E vou fazer aquele meio círculo também, igual eu fiz no meu, tá, gurias? E pras costas eu vou descer somente 1 centímetro e morrer em zero ali naqueles 5 centímetros de novo, tá? Pra baixo aqui, a gente vai descer 11 centímetros e vai dar uma leve curvadinha nele. Mais ou menos 1 centímetro, baixar ele aqui pra fazer essa curvatura, pra ser a nossa cava. Então, quando eu cortar, o meu tecido vai estar com dobra aqui e vai estar com dobra aqui também. E eu vou cortar todo ele só a parte das minhas costas aqui. Porque depois eu tiro um de cima, que vai estar 2 vezes na dobra, né? Então, eu tirei um de cima que foi as minhas costas e eu consigo cortar a minha frente aqui,
tá? Ou senão eu vou ficar com 2 mais degotado, né? E como eu boto aquela golinha, né? Nas costas ali, que eu tinha descido só 1 centímetro, eu vou pegar minhas costas depois e vou descer 8 centímetros dela ali, somente fazendo o corte. Eu não abro nada dela, assim, afastar ele da dobra, né? Eu só vou fazer um corte aqui com a tesoura 8 centímetros pra baixo, que é pra fazer aquela aberturinha pra poder passar a cabeça depois, né? E aqui eu corto os 4 tecidos juntos também, né? Pra parte da cava pra sair dos 2 lados, tá? Então, são poucos cortes, vocês verem pra gente fazer essa modelagem, né? Por isso eu pensei que tinha que ser um modelo rápido e fácil de fazer, né? Então, eu procurei um tecido também fácil de manusear, né? Claro que a malha tule também, a malha, né? O pessoal fala que é mais difícil de trabalhar porque escorrega e tudo, né? Que estica, mas é tudo até a gente pegar a prática, né? Cuidando sempre pra vocês esticarem bem aquele tecido também pra costura não estourar, né? São modelos que a gente faz mais na over. Quem já tá aí mais acostumada, vê a diferença da gente costurar na reta e na overlock. É bem mais rápido, né? A gente fazer um modelinho na overlock. Por isso eu usei um modelo feito todo na overlock, né? Dica também para vocês que vocês podem fazer depois, passar um pespontinho aqui na voltinha, pode ser aquele pespontinho aqui por fora, para aquele forrinho não ficar virando. Vocês podem passar também ele tombando essa costura pro lado do forro e costurar somente no forro para aquela costura não ficar aparecendo aqui do lado de fora, né? E quem quiser também pode pespontar toda aquela golinha na volta, né? Tudo na máquina reta, tá, gurias? E esticando bem ele pra ele não, o pontinho não ficar floxinho ali, né? Ele não ficar falhando o pontinho. Nas máquinas retas domésticas, normalmente ele falha mais o ponto, né? O melhor seria numa máquina industrial. Pra quem não tem industrial, vai ter que esticar mais aí do tecido nas domésticas pra ele não falhar esse ponto, tá? Mas dá pra usar também sem o pespontinho, né? É só mais apresentável até pra quem quer pra vender, né? Porque daí a golinha fica mais firmezinha, ele fica todo mais firmezinho. Mas quando a gente veste no corpo, ele também vai esticar e não vai ficar saindo pra fora, tá? Tanto na parte do degotinho das costas também, quem quiser também pode pespontar. Então, e assim finalizamos a nossa peça. Espero que tenham gostado do nosso passo a passo. Na próxima aula trarei um novo modelo. Para quem ainda não faz parte da nossa comunidade da costura, o link está aqui embaixo, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então, é a nossa construção, né, que eu falo, um processo para a gente aprender a lidar com essas peças com tecidos que estica, que escorrega, né? É um aprendizado que a gente vai aprendendo até pegar as peças em tamanhos reais, né? Então lá a gente aprende a fazer peças miniaturas, a bermudinho, o vestidinho e a saia. Cada um vocês aprendem um tipo de acabamento e como já faz a montagem da peça, né? A gente vai aprender a botar zíper, cosca com elástico, caseado e pregar botão, bolsos aplicados, laterais, bolsos embutidos. Então a gente fala, é um básico bem completo, né? Tanto nessa parte da costura quanto na parte da modelagem, que vocês vão aprender a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar aquela receita do bolo ali no papel, né, que a gente fala, que é tipo aquela receita que eu fui fazendo ali direto ali no corpinho, né. Então, para depois a gente aprender as alterações também, tem lá dentro da nossa comunidade toda a parte da alteração, né? E para quem já quer algo pronto, tem moldes disponíveis para vocês baixarem. Então, se eu tô fazendo esse modelo de vestido, tem lá o passo a passo do vídeo mostrando para vocês, primeiro eu boto o ombro, primeiro eu boto a manga, né? Tudo o que faço primeiro, mostrando para vocês um passo a passo da montagem daquela peça e já disponível ali também para vocês baixarem os moldes do PP ao GG. Então, na próxima aula eu trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!